Olá, boa tarde a todos. Eu peço desculpas por essa demora, tivemos um pequeno problema técnico, mas sejam bem-vindos a mais essa aula do English Connect 2. E hoje é a nossa última aula, então nós vamos falar um pouco sobre a Lesson 25, que é uma revisão. Eu escolhi alguns tópicos, alguns pontos que eu achei interessante, nós podemos revisar nessa aula, tá bom? Espero que vocês aproveitem. E, claro, dúvidas, comentários, por favor, deixem aí embaixo e eu vou respondendo ao longo da aula, ok? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho. Pronto, agora vocês têm a apresentação do PowerPoint em formato de apresentação. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Aqui em São Paulo tá calor, tá diferente, tá calor hoje, tá um belo de um dia. Então vamos lá. Então essa é a nossa Lesson 25, é a última lição que tem no material didático de vocês. E nós vamos então fazer um review, uma revisão, tá bom? Um apanhadão de tudo que foi dito e que foi estudado durante essas últimas 24 aulas, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é uma coisa que comentei lá no começo, né? Que era sobre pronúncia. Então, aqui nós temos o que muitas vezes nós chamamos de minimal pairs, né? Ou pares mínimos. O que é isso? São palavras que elas são muito semelhantes, mas elas se diferem por um único som, né? E aqui eu peguei aquilo que os brasileiros, que nós, como os falantes de português, temos mais dificuldade, né? Então, como vocês sabem, há sons no inglês que não tem no português e vice-versa, né? Mas, professora, que som do português que não tem em inglês? Por exemplo, são né? Quando a gente fala mamãe, mamão, pão. Esse som de né? Não tem no inglês. Então, por isso que quando os americanos, né, os ingleses, falantes de inglês vêm para o Brasil, aprendem um pouco de português, eles falam mamãe, pão, mamão, porque som de não tem. Mesma coisa vale, então, para nós, né, quando nós estamos aprendendo inglês, ok? Trouxe aqui, então, alguns exemplos que são os mais comuns, né? Então, aqui tem a palavra, e aqui tem como que ela é falada. Então, não sei se vocês lembram que lá no começo eu comentei sobre isso aqui, né? Então, quando vocês abrem um dicionário online, por exemplo, né? Vai aparecer a palavra, vai aparecer algo para você ouvir, né? E vai aparecer isso aqui. Professor, o que são essas letras, né? Então, isso aqui não são letras, aqui nós chamamos de fonemas. O que são isso? São símbolos que representam um som, ok? Então, existe um alfabeto fonético internacional, que é uma representação de todos os sons de línguas conhecidas pelos humanos, né, de língua falada entre os seres humanos, né, no mundo inteiro, línguas que foram estudadas. Criou-se, então, esse alfabeto fonético internacional, e nós usamos, então, esses símbolos para indicar o som. Isso se baseia em quê? Se baseia na posição da nossa língua, na passagem de ar, na posição dos nossos lábios, né? Porque o instrumento que nós temos para falar o outro idioma é a nossa boca, né? E tudo que está dentro dela, dente, língua, né? O céu da boca, né? Então, é isso que esses símbolos vão nos dizer, né? Aonde é que esse som está sendo produzido e como. Ok, então aqui, vocês podem ver que essas três palavrinhas primeiras aqui, ó, man, pan, bed, todas têm esse símbolozinho aqui. Parece um A com E, né? A com E. E é exatamente isso que é, tá bom? Então, parece e é. Como assim, professora? Então, vamos lá. Eu vou dar esse primeiro exemplo aqui da primeira linha para clarear um pouco o que eu estou falando, né? Para exemplificar. Então, aqui nós temos a palavra homem, né? Que é man. Man. Então, esse som aqui não é um E e não é um A, né? Tá ali no meio, tá entre os dois, ok? Então, não é um som aberto como um A e também não é um som fechado como E, né? A, E. É man. Man, né? Man. E daí, se nós queremos falar o plural de man, né? Ou seja, um homem, dois homens ou mais, né? O plural, nós vamos usar um som de E. Interessante, né? E mesmo. Então, é men. Me.
Então, você vai falar me e colocar um N no final, né? Men. Então, o primeiro é man e o segundo é men. Man, men. Fez sentido? Ajudou? E a mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, pen e pen. Pen e pen. Vocês sabem me dizer qual dos dois é caneta? É pen ou é pen? Muito bem, é pen. Pen é caneta, né? Pan, geralmente frigideira, né? Panela, daí você coloca só saucepan, panela de molho, né? Então, pan. E pen, caneta. Ok? Muita gente vai falar, mas professora, no contexto, pronúncia às vezes não é tão relevante porque a pessoa vai saber pelo contexto o que eu tô querendo dizer para ela, né? Se é pen, ou se é pen, se é man, ou se é men. Sim, com certeza a pessoa vai entender. Né? Isso aqui é mais para quem tem vontade de falar um pouco mais certinho, né? Mas a comunicação se baseia principalmente na seguinte questão. É você utilizando um sistema de linguagem, né? E a pessoa que recebe a mensagem compreender a mensagem. Então, isso é a comunicação. Você tem quem vai fazer o ato de comunicação, você vai quem vai receber esse ato de comunicação, e você tem a mensagem que está sendo passada, né? Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa que quando ela foi viajar para fora, né? Ela não falava a língua daquele país, e ela chegou no restaurante e fez simplesmente esse gesto, né? E o cara veio com uma porção de frango para ela. Então, houve comunicação? Com certeza houve comunicação, né? Então, a pessoa que quis passar a mensagem fez o gesto, né? Então, isso é linguagem, né? Linguagem diferente de língua, tomem muito cuidado, ok? A pessoa quis passar a mensagem, o que ela queria comer? Frango, né? Então, o rapaz que não falava a língua dela, mas entendeu a linguagem que ela estava utilizando, né, para transmitir a mensagem, pôde então trazer o frango que ela queria comer. Talvez não fosse exatamente o que ela queria, mas o frango veio, né? Isso que é importante. Aqui é só mais uma questão de se você se sente desconfortável ao falar, né? Tem muitas pessoas que elas têm muita vergonha por causa da pronúncia. Elas falam, minha pronúncia não é boa, então eu não gosto de falar na frente dos outros, né? Tenho medo das pessoas me corrigirem. Como eu já falei em aulas anteriores, não se preocupem muito com isso. Né? Como vocês sabem, nós estamos fazendo o papel, né, o papel principal para que a comunicação exista no outro idioma. Então, se o falante nativo do inglês, né, fizer careta ou cara feia, ou for um pouco desrespeitoso até, né, rude, quando você fala uma palavra errada e quer te corrigir, fala para ele, né? Fala para ele que você está aprendendo e que isso foi rude, né? Nós não temos, não somos obrigados a saber falar perfeitamente o idioma do outro. E como ele, né, o falante de inglês não fala o nosso idioma, quem está promovendo a conversa é a gente, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, ok? Então, vamos aqui continuar. Depois nós temos aqui bad, né? Bad, de mal. E nós temos aqui bed, bed, de cama, né? Bed de cama. Então, como vocês podem ver, ó, a pronúncia aqui é sempre E. Ok? Men, pen, bed. Sim? Fez sentido? Agora fica mais tranquilo distinguir os dois, né? Vamos para o próximo. Aqui nós temos peach, peach. Então, como vocês podem ver, essa transcrição aqui que eu peguei, né? Eu peguei do Cambridge Dictionary, eu peguei do dicionário do Cambridge Online, ok? Mas tem outros, como no Oxford, quem gosta muito de usar lingui também tem, né? Aqui nós temos um P, nós temos um I com 2 pontinhos. E esse com 2 pontinhos é um som longo, é um I longo, né? Então, além de ter um tempo, tem 2 tempos. E esse T com esse S grande aqui, né? É um T, né? É o som de T. Tá? Peach, né? Peach. Peach. Esse I tem um som longo. O que é peach? Peach é pêssego. Sim? Peach, pêssego.
Agora, vamos dar uma olhada nessa palavrinha que tem aí do lado, né? Nós temos a palavra pitch. O que é esse pitch? Então, a gente tem um P e a gente tem esse I aqui, ó. Esse I é diferente desse aqui, tá vendo? Qual que é a diferença? Esse aqui é o que a gente chama de um I curto. É um som que não tem no português, tá bom? Então, um a gente fala pitch e outro a gente fala pitch. Pitch, tá bom? E pitch pode significar várias coisas. Pode significar campo, pode significar inclinação, pode significar tom, né? Provavelmente vocês já viram a expressão perfect pitch, né? Uma pessoa que tem perfect pitch. Uma pessoa que tem ouvido absoluto, né? Ou seja, ela escuta todos os sons no tom certo, da maneira certa. Então, se a pessoa escuta o som e ela vai no piano, ela toca um instrumento, ela consegue alcançar aquela mesma nota, né? Isso é uma pessoa que tem perfect pitch. Ok? Não é pitch. Ela também pode ter um perfect peach, né? Quando tiver um pêssego bonitinho, assim, bem rosado, né? Mas no caso aqui é perfect pitch. Ok? E o mesmo, então, esse mesmo som de I, né? O I longo e I curto também vai vir aqui nessa palavrinha de baixo, nessas aqui, tá bom? Nas palavrinhas de baixo. Então, nós temos, por exemplo, leave, né? Leave. Então, lembra, ó, I, dois pontinhos, som de V. Palavras que terminam em E no inglês, lembra que a gente não pronuncia esse E, né? Acaba o som na vogal. Então, a gente fala leave, leave. Leave de deixar, né? To leave, deixar. E esse aqui tem um I curto, né? Então, a gente fala live, to live, né? Live de viver, morar, né? Então, por exemplo, moro em São Paulo, né? I live in São Paulo, né? I live in New York. Né? Como a gente viu na última aula, é de querer, né, morar em algum lugar, né? I would like to live in... deixa eu ver uma cidade que eu gostaria de morar. Vienna. I would like to live in Vienna. Sim? Vienna is a beautiful city. Né? É uma cidade muito bonita. Beautiful. Viena. Você sabe onde fica Viena? Capital de qual país? Da Áustria. Muito bem. Nós temos aqui, próximo, de baixo, né? Nós temos sheep, né? Então, de novo, aparece esse ch aqui, né? Ch. Então, aqui é ch, ch. Então, aqui é um som de ch, né? Então, com T fica ch, peach, e sozinha fica ch, né? Então, aqui é sheep, com I longo, né? Sheep. O que é sheep? É um animal. Uma coisa, né? É uma ovelha, um sheep. E aqui nós temos, então, um navio, barco, né? Ship. Ship. Com esse I curtinho aqui. Próximo, nós temos cheap. Então, aqui é o TH, né? Que eu falei, do som de ch de novo, né? I longo, terminado em P. Cheap, que é barato, né? Cheap. E nós temos chip. Chip. Como, por exemplo, se eu quero falar do chip do celular, eu chamo de chip. Ok? Chip. Se eu quero falar de batata Ruffles, né? Batata chips, né? A gente fala potato chips, né? Chip. Ok? E aqui tem outras dicas, né? Como, por exemplo, toda palavra que termina em M, né? Ou que termina com E no final e tem um M antes. M no inglês é M mesmo no final, né? E que isso significa? Que você tem que juntar os dois lábios para você poder pronunciar, né? Então, from, né? Home, name, né? Tem que fechar os lábios para poder pronunciar esse M, tá bom? Em português, às vezes, quando tem M no final da palavra, a gente usa o som de N, né? Como estavam, né? Estavam, a gente coloca um som de N no final. Em inglês não funciona assim. Em outras línguas também é a mesma coisa. Japonês, alemão, né? São línguas que são de M, M mesmo, é né? É from, home, name. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Coloca aí embaixo. E depois vem o terror, né? O terror do inglês, que é esse THR, que deixa todo mundo com o coração na mão, né? Então, para esse TH, nós temos essa aqui, ó.
né? Parece uma letrinha grega, né? E daí aqui a gente tem, então, esse som aqui. Nós temos um R e um I longo, né? Então, nós temos three. Vocês lembram como que faz esse TH de... Vocês vão colocar a língua para fora. Vocês vão, então, passar a língua no dente de cima. Sim? E vão engolir. Então, vocês vão colocar para fora e puxar para dentro. Passando pelo dente de cima. Tá ajudando? Eu espero que ajude. Vamos treinar? Então, a gente fala three. Eu tô deixando bem clara a minha língua. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas para vocês entenderem o processo, né? Então, vocês vão colocar a língua para fora. E vão puxar para dentro, passando pelos dentes de cima. Ok? Então, three. É a mesma coisa que a palavra de baixo, né? Through. Então, three. 1, 2, 3. E through de através. Sim? Então, por exemplo, Alice através do espelho, né? Alice through the looking glass, eu acho que eles chamam. Looking glass. Alice through the looking glass. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar, ok? Então, essa é uma parte das primeiras aulas, né? Nós estivemos falando sobre likes e dislikes, sim? E só lembrando vocês, então, que nós temos duas formas de falar. Lembrando, as duas formas são hoje, né, aceitas, né, pela norma culta do inglês. Então, as duas formas estão corretas. Sendo que antigamente só essa forma com to estava correto, né? Essa forma com NG era bem coloquial, mas hoje é uma norma aceita. A língua, como a gente sabe, é uma estrutura que ela sofre modificações ao longo dos anos, né? Que nem do português, quando a gente tem aula de português na escola, que a professora fala, de onde veio a palavra você? Veio de vós mercê, vossa mercê. Então, a língua está sempre em transformação, ok? Então, muitas coisas que não eram aceitas, elas vão acabando sendo aceitas pela norma culta, e assim por diante. Ok? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer com o português, né? Daqui a alguns anos. Vai ser interessante. Então, vamos lá. Então, quais são essas possibilidades? Quando a gente está falando de uma coisa que você like ou dislike, você fala I like to. E aqui tem os verbos, lembra? Swim, andar. Play, por exemplo, play tennis. Tennis não. Baseball, né? Acho que é mais baseball do que tennis. Play soccer, sim? Soccer é de futebol, né? Nos Estados Unidos eles chamam futebol de soccer, ok? Mas na Inglaterra eles chamam de football, tá? Football. E para quem não sabe, diz a história, né? Que o futebol foi inventado na Inglaterra, né? Então eles chamam de football. E nos Estados Unidos eles chamam de soccer e futebol. Nos Estados Unidos é aquele que eles jogam com a mão, né? Mas ficou football, American football, né? Deixa quieto. Depois temos o verbo to write, escrever, to paint, pintar, to cook, cozinhar, to dance, né? Dançar. Jog, que é fazer um Cooper, né? Aquela corridinha. E read, de ler. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu gosto de dançar, né? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso falar I like to dance, né? Ou eu posso falar como I like dancing. Dancing. I like to dance. I like dancing. Ok? Depois, se eu quiser falar ele ou ela, né, gostam de fazer alguma coisa. Gostam de, por exemplo, de swim, né? De nadar. Então eu falo he likes, ele gosta, né? He likes to swim. Ou he likes swimming, com ing. Sim? Ok? Então, essa foi uma das aulas que nós tivemos lá no começo, para você falar do que você gosta e do que você gosta, do que você não gosta, né? Então, por exemplo, coisas que eu não gosto de fazer. I don't like washing
the dishes. I don't like doing laundry. Eu não gosto de lavar roupa, de ter que lavar tudo, né? Porque é um ciclo eterno, né? Você põe na máquina, tira, seca, e daí quando você olha o cesto de roupa, tá tudo lá de novo, olhando pra sua cara, mais uma vez. Difícil. Mas vamos lá. Next slide. So here we have, aqui nós temos então o comparativo do inglês. O comparativo do inglês, sim? Então, como vocês lembram, tem duas formas de comparativo. Tem para adjetivos que têm uma sílaba, né, ou curtos, e nós temos para adjetivos que são longos, né? Para adjetivos curtos, a gente coloca o quê? Um R e o than, como tá aqui o exemplo de cima, né? Então, se eu quero falar que eu sou mais alta do que... Não sei, eu não sou tão alta assim. Mas eu quero falar, então, que eu sou mais nova do que minha mãe, né? Que aqui tem o exemplo de my mother. Eu falo, I am younger than my mother. I am younger than my mother. Ok? Agora, se eu quero usar, por exemplo, a palavra beautiful, thoughtful, patient, né? Então, se eu quero falar, por exemplo, você é mais paciente do que ela, né? Eu falo, então, you are more patient than her. You are more patient than her. Então, tem sempre esse than aqui, né? E esse than é o comparativo, que é o do que. Sim? Existe uma outra forma que é than, que é igual aos parezinhos que a gente viu. Uma são de an e outra são de e, né? E o than com e, aqui tira esse a e coloca um e, é então. Ok? Ok. Vocês têm alguma dúvida aqui? Ó, dando uma olhada, married, single, bald. Lembra que é bald? Careca, né? Blue, brown, green, eyes, beard. O que é beard? Barba, né? E se eu fosse falar de como que é o nome? Bigode. Tipo do Fred Mercury, né? Ou do Mar Sharif, né? Do que fez Doutor Zhivago. A gente chama como que chama bigode em inglês? A mustache, né? Mustache. Bigode. Ok? Então, long, short hair, glasses. Aliás, eu troquei o meu. Não sei se vocês viram ou gostaram. Mas eu gostei. Ok? Alguma dúvida aqui? Algo que eu possa responder para vocês? Por favor, coloquem aí embaixo. Ok? Próximo. Então, aqui nós temos palavras que indicam frequência, né? Então, por que isso aqui é importante? Porque nós geralmente podemos falar sobre rotina, né? Então, o que você faz durante a semana? Essas palavras ajudam muito, por exemplo, em entrevista de emprego, né? Então, o que você faz quando tal situação ocorre? Aí você pode falar usually, né? Usually. Lembra o que era esse usually aqui? Geralmente, né? Então, usually I, blá, blá, blá. Então, geralmente eu. Então, isso aqui é importante para falar sobre rotina, ok? Se vocês estão fazendo, estão se candidatando para uma vaga, né, que exige inglês, ou se candidatando para estudar fora do país, né? Então, vocês vão usar bastante nesse tipo de entrevista essas palavras que indicadoras de frequência, né? Ok? E aqui, então, tem verbos ligados à nossa rotina, né? Como eat, study, work, listen to music, shop, dance, play sports, get up, take a shower, get dressed, eat breakfast, brush my teeth, go to work, eat lunch, go to school, go home, eat dinner, watch TV, go to bed. Ok? Então, próximo. Isso aqui fala sobre os verbos na forma passada. Né? Então, lembrando que nós temos em inglês dois tipos de verbos, né? Quando a gente fala de passado. São os verbos regulares e os verbos irregulares, né?
Então, aqui ele fala, for regular past tense verbs, add D or ED to the end of the verb, né? Então, para verbos regulares no tempo passado, né? Adicionar, né, um D ou um ED no final do verbo. Então, nós temos aqui wanted, liked, exercised, worked, watched, stayed, shopped, studied. Ok? Qual que é a regra de pronúncia, se vocês vierem me perguntar, né? Então, toda vez que nós temos aqui, antes do ED, um T ou um D, a gente vai falar ID, né? Então, wanted, wanted. Se eu não tenho T ou D aqui, eu falo com som de D. Então, liked, liked, worked, ok? Shopped. Então, eu não falo esse E. Se tem T ou D, pronuncia o E como I, naturalmente, né? Porque em inglês é I, né? O som do E. E se não tiver nem T, nem D, é o som, então, do D, né? Liked, shopped, worked. Ok? E nós temos, então, as formas irregulares dos verbos. Essas formas irregulares, tem várias tabelas disponíveis online. São tabelas enormes, com todos os verbos, com a maioria, com os verbos irregulares mais frequentes, né? É muito legal vocês darem uma olhada. Quando eu estava na escola, acho que eu estava na quinta, sexta série, né? A professora teve a brilhante ideia de que a gente decorar a tabelinha que a gente tinha de inglês, né? Na época, eu não gostava de inglês. Não gostava. Mas, querendo ou não, isso ajudou bastante, né? Lembrar como que eram as formas. Porque essa tabela dos verbos regulares, ela tem 3 colunas. Lembra? Eu mostrei para vocês na aula passada, se não me engano. Então, ela tem o verbo no infinitivo, na forma passado, né? E no present perfect, naquela terceira coluna, que é a coluna que a gente usa para present perfect. Não, pera. Past participle. A terceira coluna é past participle, que é o que nós vamos usar para construir o present perfect, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu quero falar, eu já fui para a Alemanha, eu falo, I have been to Germany. I have been to Germany, né? Se eu quero falar, eu já dormi, né? I have already slept, ok? Alguns verbos irregulares, eles têm a mesma forma no passado, né? E no past participle, né? E no particípio passado, ok? Como slept, né? Sleep, slept, slept. Cut, por exemplo, cut é a mesma forma, né? O verbo cortar, você tem cut no presente, cut no passado e cut no particípio passado, ok? Interessante se você está aprendendo vocês estão aprendendo inglês agora, né? E no futuro vocês querem aprender outras línguas, tem muitas línguas que usam esse particípio passado, tá bom? Para formar esse tipo de estrutura como o present perfect. Uma delas, por exemplo, é o francês. O francês usa bastante e alemão também. Então, se vocês querem aprender mais, né? É legal que vocês já estão vendo isso no inglês, que vocês vão ver que vai utilizar em outros idiomas. Ok? Então, vamos continuar. Então, aqui, por exemplo, nós temos exemplos do passado. E vocês lembram que a aula passada eu comentei. Qual que é a diferença, então, do passado? Nós temos vários tempos verbais que indicam passado, como em português, né? Então, nós temos, por exemplo, passado simples, nós temos, né, o futuro na pretérito, a gente chama de pretérito, né? Pretérito simples, a gente tem o futuro do pretérito, pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, e assim vai um monte de pretérito, né? Então, em inglês também tem várias formas verbais para indicar algo que aconteceu no passado. Uma delas é o simple past, né? E a outra é o present perfect. Essas são as duas principais que vocês estão aprendendo agora nesse nível iniciante. Mais para frente, vocês vão também aprender outras formas, ok? Não se assustem, mas tudo certo. É mais fácil do que vocês imaginam. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre o simple past e o present perfect? Se os dois indicam passado. É que o simple past sempre tem um tempo determinado, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, ó, aqui. Vamos lá. Example sentences. Aqui. Number 1. When I was 18 years old, my family and I went on a trip, né? Então, quando eu tinha 18 anos, né, minha família e eu fomos, né, em uma viagem. Went on a trip. Então, esse went vem do verbo to go. É o passado do to go,
né, de year. Mas por que ele está no passado simples? Porque aqui tem um tempo determinado, que é quando eu tinha 18 anos. É um ponto fixo no passado, né? Daí, quando é um ponto fixo no passado, você usa simple past, ok? Como vocês podem ver, todos os exemplos são exatamente isso, sobre tempos específicos no passado. When I graduated, I was so happy to be done with school. Né? Então, quando eu me graduei, então é um momento bem específico. Or when I finished my last year of university, I moved out of my parents' house. Né? Quando eu terminei meu último ano da universidade, né? Eu saí da casa dos meus pais. Ok? Então, when I finished my last year. Então, são momentos bem pontuais no passado. Ok? Daí a gente usa simple past. Próximo. Então, nós vimos também esse semestre, né, a forma do futuro. Então, nós temos duas formas do futuro. Will e be going to, né? Lembra que tem uma questão de quando é 100% de quando é 95% de certeza, né, be going to, quando é tipo 85% de certeza, will, né? Então, tem uma questão de probabilidade aí daqui do evento acontecer, ok? I will study after school, por exemplo, né? Eu vou estudar, ou eu estudarei depois da escola, né? Pode acontecer, naturalmente, mas também não pode acontecer, né? O que pode acontecer depois da escola é o famoso Netflix. Então, temos que tomar cuidado aí. Pode ser I will study after school. É uma probabilidade que é meio, né? Pode acontecer, pode não acontecer. É provável que aconteça, mas também pode não acontecer, né? Já quando a gente usa I am going to study after school, é mais certeiro, né? 95% assim de certeza, né? Eu vou estudar depois da escola. I'm going to study after school. Ok? E depois nós temos aquela famosa que algumas vezes, quando nós temos um evento, né? Que já tem data marcada, nós podemos usar o presente para falar de um evento futuro. Como the festival is today, né? Então, eu posso, aqui eu não estou usando o will, né? Eu estou usando o verbo no presente, to be no presente, né? Então, the festival is next week, né? Se for na próxima semana, que nem no futuro, né? Então, o festival é na próxima semana. Sim, a gente usa a mesma construção em português. Por quê? Porque tem uma data marcada. Sim? Então, para hoje, foi isso que eu tinha preparado. Coisas básicas. Eu sei que foi um pouco rápido a nossa revisão, né? Mas eu queria deixar algumas palavras com vocês antes, então, de nós encerrarmos esse semestre. Eu agora quero começar essa última parte, né, da aula agradecendo a todos vocês pela participação, pelo empenho, pela disposição, né, por participarem, por deixarem seus comentários. Vocês são, assim, nota 1000. Nota 1000. Nessa quarentena é muito difícil, às vezes, né, a gente encontrar ânimo para fazer as coisas, né, a gente não sabe direito quando que vai sair, e vocês têm sido extremamente fiéis e vocês têm se esforçado para aprender inglês. É uma coisa importante. Por favor, não parem, né, continuem. Nessa última aula, se vocês tiverem tempo essa semana, eu acho que seria muito legal vocês pegarem um livrinho, né, e darem uma revisada, sim. E, assim, procurem continuar estudando inglês, ok? É uma língua que vai abrir muitas portas para vocês. E aprender qualquer língua estrangeira abre a nossa mente para outras coisas, né? Língua também é cultura, lembre-se sempre disso. Você não pode aprender um sem aprender o outro, né? Você aprende uma língua, você aprende a cultura das pessoas que falam aquela mesma língua. Então, eu agradeço a vocês por tudo. Tenham uma excelente semana, um excelente resto de ano. E nos vemos, então, por aí, ok? Um beijo, um abraço a todos. Tchau!